Para completar o giro de notícias, contar que a esposa do volante Pituca agitou as redes sociais ao responder a torcedores do Santos que o criticam. A esposa dele afirmou, abre aspas, quando levarem ele, não adianta mandar mensagem chorando para voltar. Pituca que é alvo do técnico Cuca no Atlético Mineiro. Vamos falar do Atlético? Porque o Atlético empatou ontem com o Corinthians e aí quebrou essa sequência de 100% na Arena MRV. E o Cláudio Rezende tá conosco pra gente poder falar um pouco sobre esse empate, como o Atlético recebeu esse empate, um empate em que o Galo acabou conquistando apenas um ponto e aquela situação do Lianco ali, quase que a vaca vai pro brejo, hein? Cláudio Rezende, boa tarde, amigo. Abraço, boa tarde a você também, Romano, boa tarde a Nath, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. É um jogo de poucas chances de gols, né, para ambas as equipes, né, um jogo bem truncado e teve sim, de novo, a arbitragem como protagonista. Depois do jogo, a diretoria do Corinthians reclamou bastante desse lance do Lianco, ainda no primeiro tempo, que ele teria que ter levado o segundo cartão amarelo, na visão do Corinthians, e aí o jogador seria expulso. Não era lance para VAR, porque não foi um lance de vermelho imediato, né? Vermelho direto. Seria um segundo amarelo, aí o VAR não entra nessa história, mas o Corinthians na bronca, e o próprio Lianco admitiu, né, Romano? Foi bem sincero ontem na Zona Mista, dizendo que se ele fosse expulso, estava ok. Ele admitindo que era lance para ter sido expulso. E ele, aliás, vamos ouvir o Lianco, né? Que ele foi sincerão, né? Modo sincerão do Lianco. Vamos ouvi-lo. Poderia sim ser para expulsão. Eu era o último homem, mas eu acho que o árbitro interpretou da forma que ele caiu no chão. Eu acho que botou a mão no rosto ali e fez algo como se fosse algo a mais do que tinha realmente acontecido. Acho que se ele não cai no chão, só para o corpo, assim, eu acho que talvez aí sim. Então, acho que se estão reclamando, acho que eu concordaria com uma expulsão, até pelo fato de como foi a jogada. Mas a interpretação, acho que do árbitro foi pela forma que ele caiu no chão, né? Então, é óbvio que me ajudou um pouco também, mas eu acredito que foi um lance sim para expulsão. Eu acho que quando a gente joga na nossa casa, a gente tem que impor mais o nosso jogo, né? O jeito de jogar, não só taticamente, mas fisicamente. Eu acho que quando você está em casa, acho que a gente tem que ser o dono da partida, né? Não foi dessa forma, sabíamos que contra quem a gente ia jogar, independente de time misto, como entrou o Corinthians, é o Corinthians, é um jogo grande, um jogo importante, mas acredito que foi um resultado justo, não só para nós, mas quanto para eles também. Tivemos uma chance com o Rony, no segundo tempo tivemos outra chance também, assim como eles tiveram. Então, acho que foi um jogo de 0-0, acho que o time que marcasse o primeiro gol ali, um gol, eu acho que seria o vencedor, né? Então, acho que foi um placar justo, mas como eu falei, dentro da nossa casa a gente tem que impor um pouco mais da nossa forma de jogar. Tá aí o Lianco no modo sincerão, Nath. Agora um detalhe interessante com relação ao Lianco. No jogo contra o Fluminense, ele tentou dar uma cavada, armou o contra-ataque e o Canóbio fez o gol. No jogo contra o Maringá, ele deu uma escorregada estando à frente do jogador do Maringá, e a sorte é que teve a recuperação. E ontem, eu acho que ele tentou dar um tapa na bola para sair jogando, ou ela acabou precipitando. Lianco, por enquanto, parece que não está tão adaptado ao gramado sintético, né, Nath? Eu também percebi isso, assim, ele tem dado uma patinada, né, tem tomado umas, então, não sei também até que ponto é um pouco de tomada de decisão equivocada. Em alguns momentos, o Lianco é aquele legítimo zagueiro que quando tem que zagueirar, ele não foge, né, mas em alguns momentos o Lianco tem tomado decisões equivocadas, às vezes, na hora de dar aquele chutão, de tomar uma decisão ali mais definitiva para tirar a bola da área, às vezes ele tem tentado alguns
alguns lances que não são corretos, mas acho que essa questão do gramado tem influenciado também. O lance contra o Maringá é bem explícito nesse sentido, né? De como que ele dá uma escorregada ali. Mas o que me incomoda no Lianco, ele é um craque, né, ali da defesa, um zagueiro muito qualificado, um zagueiro muito seguro, um zagueiro que tem um espírito de liderança muito grande, um zagueiro que não foge da sua responsabilidade em nenhum aspecto dentro do jogo, né? Ele tá em todas as disputas, ele combate o tempo todo, ele briga o tempo todo pela bola, ele auxilia muito os companheiros, orienta, mas precisa ter um pouco mais de disciplina, porque em algum momento ele vai acabar atrapalhando o Atlético com a sua ausência dentro do campo, como poderia ter sido ontem, que já era um jogo difícil, o Atlético não começa bem, é acuado pelo Corinthians, demora a entrar no jogo, demora a conseguir a sua primeira finalização, até melhora no segundo tempo, mas a melhora no segundo tempo, por exemplo, poderia ter não acontecido se o Lianco, ainda na primeira etapa, tivesse sido expulso, porque aí o Corinthians, com um jogador a mais, poderia ter feito mexidas ainda mais ofensivas, poderia ter ficado ainda mais tempo com a bola, poderia ter ido pra cima do Galo e aí resistir, né? Mais de um tempo com um a menos seria muito complicado. Então acho que o porém do Lianco é sempre essa parte. Ele foi muito sincero, ele entendeu que ele era o último homem, né? A arbitragem ele meio que aliviou, acho que pela proximidade dos dois lances, né? Ele tinha acabado de tomar o amarelo, aí o juiz meio que deu uma aliviada, tipo, vou dar uma segurada. Dali em diante também o Lianco, ele começa a ter um pouco mais de responsabilidade nos lances. Achei até que ele seria substituído mais brevemente, já no intervalo, por causa do amarelo. Porque tava ali tensa a situação, o adversário sabe também que quando o zagueiro tá amarelado é o caminho, né, pra tentar forçar uma expulsão, mas é algo que o Lianco tem que rever, né, geralmente ele toma cartões em quase todos os jogos e em muitas das partidas ainda no primeiro tempo, então ele acaba passando muito tempo do jogo pendurado, o que é um verdade. risco. Ô Cláudio, o empate aconteceu, agora nós estamos falando aí falamos do modo sincerão do Lianco, mas os jogadores também saíram na bronca com a arbitragem do Rafael Rodrigo Klein, né? O Rubens foi bem incisivo na zona mista, hein? Ele diz que o árbitro é muito fraco e porque o árbitro acabou expulsando ele num dos últimos lances da partida, né? O último lance da partida praticamente. Depois o VAR chamou, ele voltou atrás e deu cartão amarelo. Segundo o Rubens, e eu tive a mesma leitura no campo, ele sofreu a falta. Aí o árbitro não deu a falta nele, ele já entrou um pouco mais forte, né? Bravo com a situação. Ele fez uma falta para cartão amarelo, o árbitro interpretou ali que seria para vermelho. Só sei que no final do jogo o juiz acabou se perdendo um pouco. A reclamação do Rubens, e foi a do Hulk também, ontem na zona mista, do próprio treinadores, é a falta de critério, Romano. A turma muda critério, né? Durante o jogo o árbitro começa com um critério, depois no meio do jogo ele muda e termina num outro. E aí é isso que deixa a turma na bronca. E ontem, de novo, em um jogo muito truncado, infelizmente, a arbitragem, de novo, foi protagonista. Sabe, é um negócio assim, eu não estou entendendo essa arbitragem. Eu não sei, eu quero saber. Não foi nenhum lance, assim, de pênalti, um lance que, segundo o Cuca, por exemplo, que decidia o jogo. Mas pro Corinthians, essa expulsão do Lianco realmente mudaria o rumo da partida, né? E, de qualquer forma,